Boa apresentação. Obrigado. Então, como eu disse, esse trabalho foi meio desafiador em vários aspectos que a gente vai comentar ao longo do trabalho. Ah, Então, o objetivo desse trabalho é a gente avaliar comparativos de medidas de diagnóstico para um modelo Gamos, um submodelo Gamos, que é o modelo limitado àquele que a gente trabalha com parâmetros de locação. Depois a gente vai discutir ao final possíveis generalizações dessas medidas. Seriam para trabalhos futuros. Então, a estrutura desse trabalho, dessa Com licença, apresentação, pois pode não. colocar em tela cheia. Tá em tela cheia não? Para mim tá tela cheia. Desculpa, pode continuar então. Tá todo mundo vendo tela cheia? Será? Não, mas dá para ver com a apresentação. Certo. Então, vou começar falando sobre alguns modelos precedentes ao Gamos, mas com uma revisão da literatura bem rápida. Depois a gente vai falar dos parâmetros do método de estimação dos parâmetros também rapidamente. Ah, depois a gente vai falar das medidas de influência, que é digamos assim, o cerne do trabalho. Os valores de referência, que é outra etapa que a gente trabalhou bastante. Simulações e aplicações, a gente chega nas conclusões e fecha conversando sobre os trabalhos futuros. Basicamente, a gente tem um modelo linear, que a gente quer modelar a relação funcional entre uma característica populacional da variável resposta e um conjunto de variáveis explicativas. Esse é o problema de regressão. Só que o modelo linear ele é bem parcimonioso, bem simples e largamente utilizado, mas existem suposições que nem sempre são atendidas. Em 72, Nelder e Wedderburn introduziram os MLGs. Então a gente tem algumas características que permitem modelar melhor alguns conjuntos de dados que têm características que não seriam possíveis ser modeladas pelo modelo linear usual. Então a gente pode incluir 6 distribuições da família exponencial, basicamente, que permitem modelar dados, por exemplo, como dados de contagem, dados de natureza binária, por exemplo, outros tipos de dados. E tem uma ideia de incluir uma função de ligação G monotônica para fazer a modelagem entre a esperança da variável resposta, a média da variável resposta e as variáveis explicativas. O processo de estimação é através do Interactively Reweighted Least Square algoritmo, ou seja, o algoritmo IRLS. O modelo, os modelos MLGs, eles às vezes a gente tem situações que existem variáveis explicativas que só o coeficiente ele não representa bem a relação funcional entre essa variável e ele não acaba não encaixando bem a relação funcional aqui, só utilizando o x beta. Então, os GANs, foi proposto Hashbarani 90, eles incluem a possibilidade de modelar essa soma de termos aditivos aqui. Então a gente passa a ter um modelo com essa estrutura, generalizando os MLGs. E mais à frente, em 2005, publicou-se o artigo do Rigby Stasinopoulos dos Madan, que é basicamente incluir a modelagem nessa classe de modelos aqui. A gente vai incluir, além de distribuições, além da família exponencial, uma distribuição geral com dois parâmetros μ e sigma, incluindo a modelagem do dieta 2 aqui, com a função de ligação em sigma. Então a gente permite uma maior flexibilidade na modelagem com essa classe de modelos. Generalizando ainda mais, a gente tem os gamos que assumem essa estrutura aqui. Uma distribuição com até 4 parâmetros, parâmetros μ, sigma, nu e tal,
onde mi é parâmetro de locação, sigma é o parâmetro de escala e nu e tal são parâmetros de forma, e a gente tem essa estrutura para modelar cada um desses parâmetros. Então, quais são as vantagens de se trabalhar com o Gamos? A gente tem um framework mais flexível para modelos de regressão univariado, a gente tem mais componentes a serem, uma possibilidade maior de um maior número de componentes a serem selecionados, então a gente pode modelar mais casos de dados que não seriam bem modelados nos modelos usuais, permite que qualquer distribuição seja utilizada para a variável resposta, e a gente permite uma variedade nova de termos de suavização que, inclusive, estão muito bem implementados no pacote do Gamos no R. E o algoritmo para estimar esses parâmetros ele é modular, então vários novos componentes podem ser adicionados facilmente. Então, essa classe de modelos estende os modelos básicos, submodelos deles, a gente tem os modelos já usual, o MLG é um submodelo Gamos, o GAN é um submodelo Gamos, o MADAM é um submodelo Gamos. E resolve problemas, muitas vezes, que são comuns, como problemas de superdispersão, excesso de zero, excesso de assimetria, de curtose. O Gamos paramétrico, ele é dado por essa fórmula aqui. Então, basicamente, por essa estrutura. Então, basicamente, os termos de suavização retirados, a gente está no Gamos paramétrico. Então, a gente vai se referir muito aqui aos casos de diagnóstico quando a gente está no Gamos paramétrico, quando a gente está no Gamos semiparamétrico, quando a gente está no Gamos não paramétrico. Se a gente não tem esses termos aqui paramétricos, a gente está no Gamos não paramétrico. Se a gente tem os dois, a gente vai chamar do Gamos semiparamétrico, que seria o Gamos usual. Usei essa nomenclatura nesse trabalho, então vou me referir muitas vezes a esse tipo a esses modelos dessa maneira. Então a gente tem dois algoritmos básicos para ajustar o Gamos paramétrico com respeito a beta e o não paramétrico com respeito a beta e gama para um lambda fixado, que é o algoritmo RS, o algoritmo que é o Rigby-Staudinopoulos e o CG, que é o Colli-Green. A gente aqui, como a gente usou só o RS, vou focar como é que é o processo do RS, mas bem rapidamente, porque o intuito não é se atentar ao processo de estimação, e sim às medidas de influência, mas é interessante a gente falar como que é feito o processo de estimação dentro dos Gamos. Então, basicamente, o algoritmo RS ele usa 3 procedimentos encaixados: uma interação outer, uma interação inner e um modifier backfitting. Esse algoritmo está muito bem descrito no livro do Gamos, que inclusive dos autores é a professora Fernanda. Então, a interação outer ela começa maximizando a log-verossimilhança sobre mi para um modelo para mi, dadas as estimativas de sigma chapéu, no chapéu e tal chapéu. Aqui está repetido. Para um modelo para sigma, dadas as últimas estimativas de nu, sigma e tal, e assim sucessivamente, para cada um dos parâmetros. A interação INA é um algoritmo de score local, usado nos MLGs. Por praticidade, a gente define lá o θ1 como sendo mi, θ2 como sendo sigma e assim por diante. A gente define uma variável chamada variável de trabalho, working variable, para ajustar o parâmetro θk, que é dado por essa relação aqui, essa estrutura. Esse símbolo aqui é o operador de Hadamard de elemento por elemento, produto de elemento por elemento. Eu não vou me estender muito no processo de estimação, mas basicamente as primeiras derivadas da log-verossimilhança com respeito ao preditor são dadas por essa estrutura. O algoritmo backfitting ele precisa das estimativas de mínimos quadrados e a gente quer ajustar as variáveis explicativas e os suavizadores para ZK, para variáveis de trabalho com os pesos atualizados WK, usando
a iteração, usando o backfit, a iteração inner, para atualizar a estimativa da distribuição do parâmetro θk. O processo é um pouco complicado, olhando à primeira vista, e porque o algoritmo ele levou alguns anos para ser desenvolvido, ele é um algoritmo bem sofisticado. Mas, basicamente, esse é o procedimento. A gente vai, para os pesos interativos e a variável resposta, fazer uma inicialização e vai utilizar o algoritmo de mínimos quadrados penalizados para obter as novas estimativas atualizadas dos gamas a cada interação. E aí a gente vai obter os resíduos parciais a cada estimativa e vai atualizando as iterações e repetir o processo até que seja atingida a convergência. Então, eu resumi bem mais rápido do que eu pude como que é o processo de estimação dentro do algoritmo RS. Agora vamos se atentar a como que é o procedimento para calcular alguns componentes que são importantes para obter as medidas de influência. Então, quando a gente está nos suavizadores univariados penalizados, a gente quer modelar o seguinte: a gente quer modelar a esperança de y dado x, que é igual a uma f de x. Essa f é uma função desconhecida. A gente está num caso não paramétrico. Então, o y chapéu, ou seja, os valores ajustados à variável resposta, ela vai ser dada por S vezes Y. A matriz S, ela vai ser chamada de matriz de suavização, definida lá em Bush et al. 89. Então, vamos dizer que Z seja uma matriz N por P de base, gama é um vetor P por 1 de parâmetros, W é uma matriz diagonal de pesos, G é uma matriz de penalidade, P por P, e lambda é um parâmetro de suavização. Y vai ser a variável resposta de interesse. Então, os suavizadores penalizados são a solução para minimizar essa quantidade com respeito à gama. Então, o que a gente quer é obter a solução que minimiza aqui. Esse foi um resultado obtido por Ailes e Max em 96. A solução, essa solução, ela é dada por isso aqui. O gama chapéu é Z transposto WZ mais lambda G a menos 1, Z transposto WY. Então, para a gente obter os valores ajustados, a gente precisa multiplicar essa estrutura pela variável resposta. Tudo isso a gente vai chamar de S. Ou seja, a composição da matriz de suavização é essa parte aqui. Essa parte compõe a matriz de suavização. Então, a gente precisa ter atenção como é que é montada essa matriz de suavização, que ela vai ser bem utilizada, vai ser bastante utilizada nas medidas de influência que a gente está calculando aqui. Ok. Tá? Aqui tem detalhes sobre como que é calculada a matriz de penalidade, que é esse DK transposto DK. O DK é uma matriz de diferença de ordem K. Tá? Aqui tem exemplos para a ordem 1 e ordem 2. Existem algumas técnicas de diagnóstico nos gamas, mas essas medidas de influência, elas não são, digamos, ainda amplamente utilizadas. Então, o que a gente faz, que já existe bastante utilizado na literatura, são calcular os resíduos normalizados, que vão permitir eu fazer algumas coisas como fazer o plot dos resíduos ajustado e os valores ajustados para o parâmetro μ, o index plot dos resíduos, a densidade de kernel dos resíduos, o gráfico QQ dos resíduos e o worm plots, que é uma técnica bastante utilizada para diagnóstico nos gamas,
que a gente utiliza para identificar alguns problemas associados à modelagem. Certo? Então, vamos falar sobre a primeira medida de influência que a gente vai usar. Todas essas medidas, elas são baseadas em leave one out, ou seja, como é que eu vou definir que um ponto ele é influente? Eu vou tirar ele da minha amostra, eu vou ajustar o modelo e vou ter alguma medida de comparativo entre esses dois modelos. Então, eu posso comparar, por exemplo, as verossimilhanças. Então, a ideia básica de Cook em 77, 82 e 86 foi acessar a influência retirando a iésima observação e comparando as verossimilhanças. Então, basicamente, o que a gente faz é isso daqui. 2 vezes a log verossimilhança em θ chapéu menos onde está indexado em i, significa que eu obtive a estimativa desse θ chapéu sem a observação i. Então, na literatura já é bem amplamente explorada a distância de Cook para medir a influência associada aos parâmetros, ao beta, ou seja, aos parâmetros que o modelo está ajustando. Então, a gente ajusta beta sem a iésima observação e vai fazer essa medida DI, que é a medida de Cook. Para um modelo de regressão qualquer, a gente tem a medida de Cook generalizada. Que ela vai ser como? Como é que a gente tem? A gente poderia ter mais de um parâmetro. No caso, esse vetor de θ aqui de parâmetros, ele poderia incluir mi, sigma, nu e tal. Aqui a gente só vai trabalhar nas aplicações, nas simulações com mi sempre. Mas a gente poderia também trabalhar aqui generalizando para os outros parâmetros. Esse i é a matriz de informação observada. Tá? Essa medida ela expressa as distâncias dessas estimativas e ela é conhecida como a distância de Cook generalizada. Aqui faltou a referência, mas a distância é o trabalho de Akaique para o critério AIC. Tá. O AIC para o modelo de regressão linear é definido por essa forma. Então, essa é a fórmula do AIC que a gente já conhece. Qual foi a ideia? A gente começou a fazer as aplicações e as simulações e começou a verificar que o GAIC, o AIC generalizado, que é dado por essa relação, generalizado porque o kappa, eu posso, com kappa igual a 2, eu vou estar no AIC. E com kappa igual a log de n, eu vou estar no SBC. O critério de Bayesian-Schwarz. Então, a gente pensou o seguinte: se nós compararmos o GAIC do modelo que foi ajustado sem a iésima observação com a iésima observação, ou seja, fazer essa técnica de leave one out e obter esse index plot, talvez as diferenças de GAIC expressem também a medida de influência. Como é que a gente vai verificar isso? Fazendo um comparativo com as outras medidas de influência que a gente está trabalhando. Então, a gente criou essa medida aqui, em 10, que é o leave one out GAIC, para detectar a influência nos gammons. Então, basicamente, esse GAIC de kappa é o GAIC do modelo com todos os dados. Esse é o GAIC obtido removendo a iésima observação. Isso vai dar o nosso GAICI. Então, vamos considerar um modelo gammon semiparamétrico com um parâmetro de locação. Ou seja, a gente está nessa estrutura em que a gente está trabalhando também com um único suavizador univariado aqui, S de T. Para Kim, em 2002, ele considerou
uma classe parecida com essa, um modelo de regressão semiparamétrico, em que esse suavizador aqui ele era um polinomial local e ele propôs uma medida de influência, generalizando uma medida de Cook para esse modelo específico. Aqui eu peguei essa mesma ideia dele e adaptei para o Gamow, fazendo alguns ajustes, e muito desse trabalho nasceu desse trabalho de Kim. Foi muito feito em cima dessa metodologia que Kim utilizou em 2002. Então, aqui a gente pode ver que a gente pode acessar a influência em 3 componentes desse modelo. A variável resposta, enquanto que uma medida influencia a variável resposta, enquanto que uma medida influencia o suavizador e enquanto uma medida influencia os betas ajustados. Então, aqui ele define novas matrizes chapéu, H. A matriz chapéu-Thiel, ela é dada por I menos S. S é aquela matriz de suavização que foi mostrada anteriormente. X-Thiel também é obtida como a diferença I menos S vezes X. I menos S vezes X a gente obtém X-Thiel. Então, a gente monta essa matriz H-Thiel, essa matriz chapéu para esse tipo de modelo. Como é que a gente obteria os valores ajustados desse modelo? Então, X vezes beta chapéu seria igual ao H-Thiel vezes Y. Ok, então Y chapéu seria H vezes Y. Então, esse H ele vai ser a soma de H-Thiel e um H estrela, que é o que sobra entre o H e o H-Thiel. Esse algebrismo com H está bem detalhado em Kim e foi bem detalhado na dissertação também. Em que o H é dado por essa relação aqui, 12. Ok. A medida de influência que o Kim obteve para medir a influência em beta é dado aqui por CI-Thiel. Vamos usar essa notação para a medida de influência associada a beta estimada. Uma dificuldade do uso dessa medida é que, conforme a gente muda o suavizador, o método de estimação de S muda. Então, esse S aqui ele vai ter características diferentes, dados os estimadores diferentes que montam esse S. Então, aqui a gente está... Kim trabalhou com esse S sendo a matriz de suavização do polinomial local, e aqui a gente está trabalhando com a matriz de suavização de um p-spline univariado. Ok. Então, essa é a definição de Kim para influência no suavizador, associada ao suavizador, e a influência na variável resposta. Em algumas situações, Penha, em 2005, verificou que a distância de Cook ela pode não detectar casos que são influentes e basicamente seriam observações que têm são modelos que ajustam muitos dados e tem uma observação que ela tem uma alavancagem muito grande e que não é observada às vezes pela medida de Cook. Então Penha propôs uma outra medida, que ficou conhecida como medida de Penha, que foi proposta em 2005. E em 2013, Torkemans ele propôs uma medida, ajustou a medida de Penha, fez um pequeno ajuste na medida de Penha, que permitia utilizar a medida de Penha em modelos semiparamétricos. Então, vamos considerar um modelo linear usual. Como é que seria a medida de Penha que Penha propôs em 2005?
a gente tem esse SI que é definido como as diferenças entre os valores ajustados da variável resposta ajustada. E aí a gente monta esse vetor SI. Então ficaria SI seria YI menos YI chapéu 1, ou seja, esse YI aqui ele foi ajustado foi obtido com X vezes beta chapéu, em que esse beta chapéu foi ajustado sem a observação I, ou seja, o valor da variável resposta que foi obtido sem a observação, no caso aqui de número 1, e assim sucessivamente até comparando com a de número N. Então, Penha viu que se ele normalizar esse vetor aqui, a norma quadrática desse vetor por P vezes a variância estimada de YI estimado, ele obtém uma boa medida de influência para o modelo linear. Aqui a variância estimada do Y estimado é S2HI, que são os elementos o iésimo elemento diagonal da matriz chapéu. Só que no modelo semiparamétrico, a gente tem a matriz chapéu, ela passa a ser definida um pouco diferente. A gente tem também a matriz S, né? Então, o que a gente vai fazer para o modelo semiparamétrico é uma pequena alteração. Eu vou já comentar. Uma vantagem computacional de utilizar Penha é que lá nos valores de referência, que a gente vai já citar, o Penha já fez uma fórmula fechada para o valor de referência. Então, isso acelera o processo de obter o valor de referência. Porque, no nosso caso, a gente vai utilizar Bootstrap, que eu vou já comentar como que é o processo. Então, para o Gamow semiparamétrico, o Y chapéu estimado, ele é obtido assim. Então, aqui o Y chapéu estimado, ele vai ser obtido um pouco diferente no modelo semiparamétrico, que seria assim. E a variância estimada do YI estimado, que envolve essa matriz chapéu, no lugar dela, eu estou utilizando a matriz chapéu que foi alterada lá por Kim. Essa matriz chapéu aqui. Então, seria essa matriz chapéu que eu estou utilizando. Essa matriz H aqui. Os elementos da diagonal principal dela. Então, essa basicamente é a diferença que foi proposta em 2013. A alteração que foi proposta em 2013 para a medida de Penha nessa classe de modelos. Certo. Então, a gente vai obter assim os valores de referência, mas para o Gamow semiparamétrico, o Kim ele fez um approach para calcular esses valores usando Bootstrap, que foi um approach um pouco diferente que eu utilizei. Eu pensei assim, tá, ele faz esse mecanismo aqui de Bootstrap, mas ele faz uma seleção lá. Ele usava um processo um pouco diferente. Eu pensei, eu vou refazer utilizando a ideia de Bootstrap e vou refazer isso utilizando o Bootstrap não paramétrico. Então, o que a gente fez para criar os valores de referência? Ou seja, ter um valor tal qual influências maiores que aqueles pontos que têm influência maior do que aquele valor são considerados pontos influentes. Então, nesse caso, a gente vai usar o Bootstrap não paramétrico. E aqui a gente tem dois casos. Se a medida que eu estou trabalhando ela envolve valores negativos, positivos e negativos, como por exemplo o afastamento de verossimilhança e o AIC generalizado, que podem ter valores negativos na influência, então nesse caso a gente vai fazer um intervalo de confiança Bootstrap. Se a medida só admitir valores positivos, por exemplo, a distância de Cook só admite valores positivos, então a gente vai fazer o Bootstrap percentil. Então, a ideia é, tem o meu conjunto de dados original, eu reamostro ele e crio novas amostras com tamanhos idênticos. Para cada uma dessas amostras, eu calculo as medidas de influência delas.
Depois eu vou calcular o intervalo de confiança bootstrap dessa medida que foi calculada dentro de cada um desses modelos que eu ajustei com a mesma especificação para essas novas reamostragens bootstrap. E finalmente eu obtenho o bootstrap percentil e eu vou usar ele como valor de referência, ou o bootstrap ou o intervalo de confiança bootstrap, dependendo da medida que foi utilizada. No capítulo 2, acredito, para cada uma das medidas está descrito um algoritmo que gera os valores de referência. Então, aqui está repetindo o que eu acabei de dizer. Então, vamos fazer algumas simulações. A ideia foi começar com modelos simples, modelos mais simples, e depois ver o que acontece analisando essas medidas para modelos mais sofisticados. Qual é a ideia para verificar se essas medidas são realmente efetivas para detectar influência? A ideia é, nós calculamos essa medida de influência para os dados ajustados através da simulação, vamos incluir inserir artificialmente uma observação que seja muito discrepante, muito influente, que altere a inferência, digamos, por dizer assim, dos parâmetros. Ela é muito uma observação muito aberrante dentro do contexto que a gente está trabalhando, e verifica se as medidas de influência são capazes de detectar aquela medida que foi inserida como influente. Então aqui a gente simulou um modelo de regressão linear com essa especificação, com 4 cenários de tamanhos amostrais, 90, 150, 300 e 500. Qual foi a técnica que a gente usou para inserir esses dados influentes? Foi o método de Tukey. É um método bem conhecido de 75, que é aquele que gera, inclusive, os limites do box plot. Então vai ser baseado nos quartis da variável resposta y. Esse K ele vai ser 1.5 por padrão, e Tukey especificou que K igual a 3 seria para gerar observações, ter observações que estão far out, assim, muito além do que é o padrão, considerando os intervalos interquartílicos. Esse LB e Upper B seria de lower bound e upper bound. Então, como é que ficou a dispersão nesse caso? Então, a gente criou aqui esse modelo bem simples, a variância ela é baixa, então acho que aqui o sigma 2 é 4. E a gente incluiu esse ponto aqui que a gente vê que é bem, ele distorce a curva ajustada aqui. E fiz a mesma coisa para outros tamanhos amostrais. Agora, comparando os index plots das medidas, a gente tem esses resultados. Então, a observação 91, no caso para n igual a 90, com essas 4 medidas aqui, todas detectaram a medida 91 como possível influente dentro dos dados. Essas medidas influentes, o pesquisador que ajustam isso, ele vai ter que verificar o que essa medida representa nos dados. Será que foi um erro de digitação? Será que foi um dado mal inserido? Ou será que isso realmente foi um dado que foi coletado, mas que ele precisa ser explicado por um outro tipo de modelo? Então, teria que ver cada caso particular do fenômeno que está sendo estudado para ver o que está gerando esse ponto influente aqui. Então, quando a gente aumenta o N, ele continua detectando. Mas esse modelo, o modelo linear, ele é um modelo bem simples. Então, a gente fez essas 4 medidas aqui.
É claro que a medida de Kim ela não foi utilizada aqui, porque a medida de Kim para o modelo linear ela equivale à distância de Cook. Então, não tem termo de suavização, então a gente não tem por que fazer a medida de Kim. Certo. Acho que isso aqui seria dos dados a seguir. Pera. Então, ok. Então, simulando para os suavizadores univariados. Então, a gente tem essa relação aqui, que a gente vai simular dados a partir dessa relação. 2 vezes o seno de 5π vezes x. Então, para criar um cenário em que eu estou modelando um Gamos não paramétrico e estou modelando com um suavizador p-spline univariado. E aqui eu também estou usando o método de Tukey para inserir esse ponto influente em cada um desses 4 cenários, com n igual a 90, 150, 300 e 500. Certo. Vamos ver como ficaram os resultados neste caso. Então, a gente fez o afastamento de verossimilhança, o GAIC e a distância de Cook. Aqui a medida de Penha, nem a de Kim não é válida porque é um modelo não paramétrico. E a de Penha também não é útil porque ela não foi explorada por um modelo não paramétrico. Então, não existe literatura para medida de Penha no modelo não paramétrico. Então, quando a gente usa a diagonal principal daquela matriz S no lugar, lá está definida para H. Para a matriz S, ela dá resultados que não querem dizer nada. Então, a S não equivale a H diretamente. Por isso, a medida de Penha não foi utilizada aqui. Porque a medida de Penha precisa da diagonal principal da matriz H. E no modelo não paramétrico isso não é possível ser obtido. Está fazendo a mesma coisa para o 150, ó. Para esse ponto a gente está obtendo aqui, ó, esses valores de referência foram obtidos com bootstrap usando aquela técnica que foi mencionada. Então, todos aqui detectou o 91 como influente. No caso do AIC generalizado, a gente detectou algumas outras observações aqui como possíveis influentes, sendo que elas não são possíveis influentes. Então, é sempre importante ter uma medida em comparativo com as demais. Aqui, outras observações apareceram também como influentes. Dentro da simulação, talvez essa 149 ela pode ser uma medida influente, mas ela não foi colocada para ser considerada influente. A medida que foi colocada para ser influente realmente foi a 151, mas a 149 ela aparece aqui como detectada nas 3. Né? Esses outros pontos aqui na GAIC também aparecem, digamos, entre aspas, classificados perto da fronteira, mas que não são considerados influentes, mas seriam suspeitos nesse caso, apesar de que essa que é a observação que foi inserida como influente. Uma coisa que poderia se fazer aqui é esses intervalos de confiança, esses intervalos de confiança bootstrap aqui, que a outra banda é negativo, então por isso não sai no plot. Esses intervalos de confiança, eles poderiam ter um índice de confiança maior e assim a banda cresceria. Então aqui foi feito para 95%. Então talvez com 99% nenhum desses pontos seriam, digamos, mal classificados. Mas a gente fixou 95% em todas as medidas. Tá aqui o resultado para 300 e para 500. São todos bem similares. A gente pensou em outros modelos de regressão com outras características na variável resposta para ver como é que fica. Então a gente pensou no modelo de regressão Gamos com resposta Poisson, tem essa estrutura, e a função de ligação natural.
inserindo com a mesma técnica a observação discrepante. Aqui ele também detectou para 90, para 150, para 300. E vamos falar das aplicações. Então, os resultados para lá também incluem da Gumbel, mas que por questão de o tempo da apresentação não permitia, eu acabei não colocando. Que a gente precisa falar sobre a aplicação. Nessa aplicação, a gente usou os dados de diabetes que foi utilizado por Kim, o mesmo trabalho, que é um estudo de 87 desse autor Socket e outros autores, que a variável resposta ela vai ser o logaritmo da concentração de C-peptídeo no sangue, e as variáveis explicativas é o log da idade e o log de um base deficit, um déficit basal. Para esse exemplo, nós consideramos 41 observações. Kim, quando ajustou esse modelo, ele utilizou um modelo semi-paramétrico em que o suavizador era um polinomial local. Aqui eu estou substituindo. Ele também fez com a distribuição normal. Aqui eu estou fazendo com a gama, porque esses valores de concentração no sangue da variável resposta são todos positivos, e o algoritmo de seleção de distribuição, baseado no stepwise de A e C, selecionou a gama para esse conjunto de dados. Então eu utilizei a gama para ter um melhor ajuste, e no lugar do polinomial local, como suavizador, eu utilizei o p-spline univariado. E basicamente a idade a parte vai ser modelada dentro da parte paramétrica, e o base deficit pelo suavizador. Você tem 5 minutos. Certo. Então esses foram os resultados para a ferramenta de diagnóstico com os quantis randomizados, normalizados. Então, os valores ajustados, tudo isso aqui indica um bom ajuste. Os quantis randomizados, os quantis normalizados, eles têm que ter a mesma característica do que a gente espera no modelo linear, então, normalidade. E o kernel parece indicar isso bem, e o qqplot também parece indicar um ajuste razoável. O wormplot, a gente espera que os pontos estejam distribuídos assim mais ou menos de forma plana, também parece indicar um ajuste razoável. As medidas de influência lá em Kim detectaram o ponto 26 e o ponto 34 como influentes. A gente vai ver nesse modelo que foi ajustado, quais pontos que vão ser identificados como influentes. Mas a gente já espera, pelo resultado de Kim, que esses pontos, 34 e 26, sejam possíveis influentes. Aqui, o afastamento de verossimilhança detectou 20, o GAIC o 20 e o 34, e a distância de Cook o 13 e o 34. E a de Penha 6, 13, 20, 26 e 34. Aqui é a própria medida de Kim, que identifica a influência nos coeficientes o 6 e o 34, no suavizador 13, que foi o mesmo que foi identificado lá no trabalho de Kim também, e a influência no Y, o 6 e o 34. Esses são os histogramas para a distribuição de cada uma dessas medidas dentro do Bootstrap. Uma outra aplicação que foi feita foi a do TDAL Data. Então, esse organismo, que é conhecido como TDAL, ele é um molusco que é muito encontrado na Nova Zelândia. E um trabalho de Anderson, em 2004, coletou esses dados e modela com uma binomial negativa do tipo 2, a variável resposta. Então, a gente tem essa distribuição para modelar a variável resposta, a binomial negativa do tipo 2, que no framework do Gamos seria assim, esse modelo de regressão. A covariável U, ela vai ser o tamanho vertical desse molusco,
e a gente vai suavizar essa variável. x1 vai ser um fator, indicando 3 áreas baseadas nesse tamanho do molusco, que é se ele é menor do que 0,33, ele é pequeno, se ele está em 0,33, 0,66, ele é médio, e maior do que isso ele é grande. Então, lower, middle e upper. Aqui está os resultados para o gráfico aqui. A gente vê que tem um pontinho aqui que está saindo do gráfico, mas o ajuste em si parece minimamente razoável. O Warmplot identifica também um pontinho aqui, ó. Então talvez esse não seja o melhor modelo para esse conjunto de dados, porque talvez uma distribuição com mais parâmetros que modele não só a variável, o parâmetro de locação, poderiam ter melhores resultados, performar melhor no ajuste. Como é que ficou a influência? Para o GIC detectou a 22 e aqui ocorreu aquele caso em que o afastamento de verossimilhança nessa distribuição que é binomial negativa do tipo 2, para essa distribuição o valor de referência não captou bem como o tamanho. Então provavelmente aqui, se essas bandas aqui tivessem uma confiabilidade de 99%, então esse valor de referência estaria um pouco mais acima. Então, a gente vê que talvez a confiabilidade de 95% nem sempre seja a melhor, mas esse valor, essa escolha, ela é um pouco complexa, assim, porque eu quero ser mais conservador na escolha no critério para avaliar se o ponto é influente, ou eu sou menos conservador. Então é uma coisa muito subjetiva. Nesse caso, claramente, aqui só a 22 aqui está se destacando mais. Então aqui 95 não ficou um bom intervalo. Aqui a reta do valor de referência capta alguns pontos também aqui como possíveis influentes. Essa nuvem de pontos aqui toda seriam possíveis influentes, mas utilizando a distância de Cook e a medida de Penha, ela não está dando o mesmo resultado de GIC do afastamento de verossimilhança. Aqui eles indicam 70 e como influente aqui 22. Então, para esses casos em específico, a gente poderia pensar numa outra metodologia. Ou seja, ter um valor de confiança 99, por exemplo. Então a distância de Kim aqui parece ser mais razoável, identificou 22, que foi o mesmo identificado pelo GIC pelo afastamento de verossimilhança, e identificou alguns outros pontos. O 70 também aparece como influente no suavizador, que foi o que o Penha e Cook identificou aqui. Então, para concluir, esse trabalho usou 5 medidas que a gente trabalhou: afastamento de verossimilhança, o livre one GIC, a distância de Cook generalizada, a medida de Penha e a medida de Kim, para comparar, para obter influência nos modelos Gamos. O livre one GIC foi um novo approach, uma técnica nova que foi introduzida nesse trabalho. Acho que a gente precisa de mais estudos utilizando especialmente essa medida, porque normalmente o GIC ele é para selecionar os termos do modelo, não para medir a influência. Então, basicamente a gente precisa testar mais casos com simulação e aplicação usando o GIC e comparando com as outras medidas. Então, uma contribuição considerável que a gente poderia falar que esse trabalho traz seria os métodos para obter os valores de referência utilizando esse mecanismo de bootstrapping no caso dos Gamos. Às vezes, quando n é grande
e B é grande, ou seja, B, a quantidade de réplicas Bootstrap que a gente está utilizando, o, o custo computacional ele cresce muito, porque a gente precisa ajustar modelos demais, e quando um deles não converge, a gente não consegue calcular essa medida de influência. A gente precisa ter em todos os modelos a convergência. Então, existe um problema computacional, um custo computacional muito grande, porque eu preciso alocar todos esses modelos e esses dados do Bootstrap na memória. E então o custo computacional é grande. Esses algoritmos, eles para atingir a convergência, pode ser demorado. Então, para os trabalhos futuros, a gente poderia simular outros cenários e calcular uma matriz de confusão, e ter uma matriz de confusão, ou seja, entender que da maneira como que foi feito, a gente tem basicamente um problema de classificação. A gente sabe, no caso, a gente sabe qual ponto que é influente a priori, e a gente precisa ver se a técnica ela classifica aquele ponto como influente, se a medida identifica o ponto como influente. Então, a gente poderia pensar numa matriz de confusão, ou seja, identificar isso como um problema de classificação e fazer todo o processo de identificabilidade de bons classificadores que a gente já tem lá em mineração de dados, por exemplo. Estudar em particular o GIC para observar também como o capa ele vai alterar a detecção da influência no modelo. Porque aqui a gente utilizou o capa padrão, ou seja, o capa igual a 2, o capa usual, digamos. Para essas medidas, a gente só considerou o parâmetro Mi. Então, generalizar isso para sigma e tal, poderia ser um trabalho futuro. Só fazer para Mi, a gente já tem muita coisa a se explorar. Quando a gente inclui sigma no e tal, seria um trabalho um pouco mais sofisticado, porque a gente precisa obter ou ajustar novas medidas, talvez, para obter os componentes dentro dela, a respeito da modelagem desses parâmetros, né? E aplicar essas medidas de detecção de influência com diferentes suavizadores, ou seja, a gente vai mudar a estrutura da matriz de suavização S. Então, a gente poderia pensar o que aconteceria se a gente incluísse outros termos de suavização, polinomial local, polinomial fracionado, cubic splines, ou suavizadores de redes neurais. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado pela atenção.